meus irmãos, sejam bem-vindos a esse canal. E nesse vídeo aqui, a forma que eu orei para Deus, eu quero falar para vocês. Quando eu comecei a pedir, quando eu também pedi o batismo com o Espírito Santo. Então, meus irmãos, eu tinha, nessa época, eu tinha 14 anos de idade. Já era batizada nas águas, mas não batizada com o Espírito Santo. Coisa que eu achava linda, irmãos. Não sei se alguém vai também sentir isso e já também pensa a mesma forma. Pessoa sendo usada por Deus, sabe? Idade e falava em línguas estranhas. E eu queria ser batizado, eu queria ser usado, como eu via muitos que iam na igreja pregar e sendo usado por Deus. Eu falei, Deus, eu quero ser igual. Deus, eu quero ser usado, eu quero que o Senhor venha me batizar com o Espírito. E aonde que uma irmã de Deus veio até mim e disse, começa a orar de madrugada. Comecei a ir nas orações de madrugada, na igreja que tinha as orações das 5 às 6. Comecei a ir das 5 às 6. E comecei a pedir batismo com o Espírito Santo, porque primeiro eu queria falar essas línguas que eu via os pregadores, a cantora também, sabe? Você ia colocar um propósito na presença de Deus e eu falava, Deus, tira a vergonha, tira a timidez, porque atrapalha o Senhor fazer, de o Senhor vir para batizar. Não deixa, eu orava, Deus, não deixa que quando o Senhor me dá a língua, que eu venha pensar que coisas minhas, mas que eu venha soltar, né? Comecei a buscar a Deus nessas orações, desse jeito que eu estou falando com vocês. Ser sincero com Deus, sabe? Deus, eu quero ser usado por o Senhor. Eu acho tão lindo, Deus, pessoas que falam em línguas estranhas e quando louva ao Senhor e que a tua presença desce, eu acho lindo. Quero ser também sim, Pai. E eu começava a clamar, e era todo dia, de segunda a sexta, das 5 às 6. Orava na boca, no pó, no chão, lá da igreja, e buscava a Deus. E passou meses eu buscando, fazendo propósito. Eu terminava um propósito, uma campanha de 7 dias, de 3 dias, que eu fazia com Deus, eu começava outro, e eu perseverava. O pastor fez uma campanha, batismo com o Espírito Santo. Aí eu falei assim, agora eu vou ser batizado. Eu estava com sede, anseio de ser batizado com o Espírito Santo. E aí o pastor chamou na frente, falou, quem não é batizado? Eu fui a primeira, cheguei lá. O pastor falou para nós, que não estava só eu, começa a glorificar o Senhor, começa a dar aleluia, e aí fecha os teus olhos. Aí comecei a fechar, eu comecei, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Comecei a falar aleluia, aleluia, glória a Deus. E os irmãos e os obreiros começaram orando para cada um, sabe? Declarando, profetizando para ser batizado. Aí veio um obreiro em cima da minha cabeça, só que eu achei que ele iria orar e iria para outro irmão. Não, ele ficou na minha cabeça declarando, seja batizado agora. Falei em língua agora de fogo. Irmãos, comecei a sentir um fogo assim nos meus pés, as minhas mãos. Minha língua começou a embolar. E uma coisa que eu quero deixar claro. Quando a sua língua começa a embolar, quando você dá glória a Deus, aleluia, não preocupa não, é porque é assim que começa mesmo. E minha língua começou a embolar, e ele declarando, falando, fala agora, fala agora. Irmão, de repente comecei a pular na presença de Deus, nunca tinha sentido isso. E de repente comecei a falar em línguas. É algo assim sobrenatural. Não tem como explicar. Como assim? É só quem vive, sabe? Então,
me impactou de uma tal forma, e eu querendo parar de falar em línguas, irmão, não parava. E eu com sede, eu ia beber água, ainda falava em línguas. E aí eu ficava assim, meu Deus, eu não vou parar de falar não. Aí o irmão falou assim, não é assim mesmo. Fui impactada que demorou eu parar de falar em línguas. E aonde que Deus me batizou. E aonde que eu fui orientada, falava assim, irmã, Jéssica, continua pedindo, porque para Deus te renovar. Aí eu falei, uai, não é só pedir uma vez, não? Aí eles orientaram, não, você tem que pedir toda vez na tua oração, para que Deus ele venha renovar com as línguas, para que você não venha adormecer. E assim eu fiz. Cada culto eu ia, eu falava, Deus renova minhas línguas, renova. E quando eu não falava em línguas, eu falava, meu Deus, será que eu esqueci a língua? Aí foi de repente que eu fui no culto, Deus me renovou novamente com línguas estranhas. Então foi algo impactante. Eu quero dizer que quando você for para batizar com o Espírito Santo, você precisa, da glória, aleluia, não se portar com pessoas do lado, e quando a língua começar a embolar, é porque é o Espírito Santo que está tocando na tua boca para você falar. Persevera que você vai ser batizado com o Espírito Santo. Aí no outro vídeo eu vou falar sobre como eu pedi a Deus para ser usado.